Pois muito bem, Brasil, estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês mais um episódio completo, versão estendida, do nosso quadro Pediu Tocou. Gabi, o que é Pediu Tocou? Nunca vi nenhum episódio do Pediu Tocou, sou novo por aqui, eu não te sigo lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, bota lá, Gabi Modesto Teacher, lá eu compartilho dicas diárias de inglês, conteúdos extremamente valiosos para sua fluência em inglês. Então, se você quer ser fluente, conseguir ouvir o inglês com clareza e falar naturalmente, aqui é o seu lugar. E o Pediu Tocou, ele é um dos nossos quadros onde a gente pega o quê? Músicas. Então, você tem um ganho de vocabulário. Deixa eu colocar aqui para você, olha só. Benefício da gente usar música aplicando o método DQD, que é o método Descomplica que Destrava, que é o meu método de ensino de inglês. Então, vantagens, questão de vocabulário primeiro. Então, a gente tem um ganho de vocabulário gigantesco dessa forma, porque você vai ter contato com palavras que são usadas no dia a dia, né? Tipo, igual você pegar uma música em português, então você vai encontrar lá vários vocabulários que são usados no dia a dia. Estruturas, então, frases, estruturas, frases e expressões. Então, você tem contato com esse tipo de inglês, o inglês do dia a dia, coisas que são úteis para o dia a dia, então você tem contato com esse tipo de conteúdo. Questão de pronúncia, fica mais fácil, então facilita a questão de pronúncia, porque o nosso cérebro adora música, por isso que desde pequenininho lá, a nossa mãe, a pessoa que cuida da gente, fica cantando musiquinhas pra gente, porque o nosso cérebro, ele adora música, ele tá acostumado a ouvir música desde pequeno. E aí isso ajuda muito na questão de memorização. Sem contar também que, o quê? Música é uma coisa que está o quê? Está everywhere. Então, está em todos os lugares. Então, por isso que a gente tem esse quadro, o Pediu Tocou, porque é uma forma extremamente eficiente de você conseguir masterizar tudo isso que eu acabei de compartilhar com você. No episódio de hoje, a gente vai explorar, então, essa música Perfect, do Ed Sheeran. Edinho, né? Meu amigo aqui. Então, nesse trecho que eu separei para hoje, o Ed Sheeran, ele começa falando assim, I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. O que ele quer dizer com isso? Eu encontrei um amor para mim. Querida, apenas se entregue, se jogue de cabeça, se entre de cabeça, se joga, se entrega e siga o meu comando. O que ele quer dizer com isso? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é isso aqui, Eu encontrei um amor, tipo, para minha vida, enfim, agora eu estou aqui apaixonado. Quando ele fala esse found com um A, ele vai aplicar aqui efeito cotonete. Vamos pintar aqui então, Gabi, o que é efeito cotonete? Então, se você é novo por aqui, você não me segue, não me seguia antes, efeito cotonete é o nome de uma das técnicas do método Descomplica que Destrava, que é um método de ensino, onde a gente encontra os padrões de sons. Então, aqui eu cataloguei os padrões de sons e quando ele vai falar esse found com o A, ele vai fazer uma conexão de som aqui, e vai ficar I found a love for me. Então, ele fala assim, I found a love for me. Como você pode ver, eu não sou nada afinada, mas foca aqui no inglês. Então, ele não fala I found a love, ele meio que junta esse found com I, fica meio que found. E se você não sabe disso, quando você escuta ele falando, você fica, gente, o que é esse found? Quando vier o found com A, porque aqui a gente pode aplicar este padrão de som, que o efeito cotonete te explica isso com total clareza. Então, I found a love for me. Esse found, então, vem do to find. O que é a ideia de to find? To find é encontrar. E aqui a gente está falando found porque é o passado de find. Então, find e found. Então, olha só, se eu quero falar eu encontro, I find. I found, eu encontrei. Então, é o passado. Eu posso falar, por exemplo, assim, olha só o que eu encontrei. Sabe quando a gente fala isso? Olha só o que eu encontrei. Então, fica assim, look what I found. Então, olha o que eu encontrei. Hey, look what I found. Look what I found. O que eu encontrei. Então, eu encontrei um amor para mim.
I found a love for me. Vai repetindo comigo, tá? Vai lá. I found a love for me. E aí ele fala assim, ó. Darling, just dive right in and follow my lead. Então, o que ele quis dizer com isso? Querida, esse darling. Então, é um jeito carinhoso, né? De você falar com a pessoa que você ama. Namorada, marido, mulher, enfim. Então ele fala, querida, apenas se entregue, se entregue a este romance, né, a essa nova etapa, enfim. Darling, just dive right in. Então essa ideia de to dive right in é tipo a ideia de você se entregar, se jogar, entrar de cabeça. Então é tipo essa ideia aqui. Por exemplo, quando a gente está falando de um romance, de um projeto no trabalho, de business English, né? Inglês para negócios. Então, ele fala apenas se entregue a esta paixão, se entregue neste romance. Então, eu posso falar, por exemplo, tipo assim, ó. Quando eu começo um trabalho novo, um projeto novo, when I start a new project, eu gosto de me entregar, eu gosto de entrar de cabeça. I like to dive right in. Percebe, ó? Eu gosto, I like... De quê? De me entregar, de entrar de cabeça no projeto, entrar em imersão e dar o meu melhor. Então, to dive right in. Então, ó, olha esse exemplo. Quando eu começo um novo projeto, eu gosto de mergulhar de cabeça, de me entregar. Então, você pode usar isso para projetos, para romance, enfim. Então, ele fala, querida, apenas mergulhe de cabeça nesse romance, enfim, and follow my lead. O que é esse follow my lead? To follow my lead é a ideia de tipo assim, ó, seguir o meu comando, minhas instruções, meus passos. Então é tipo essa ideia aqui, ó, comando. Então ele fala, querida, apenas se entregue a essa paixão e siga as minhas instruções, siga os meus passos. Como que a gente pode dar vida, então, para esse vocabulário aqui em outros contextos úteis, né, para o dia a dia? Eu posso falar, por exemplo, ó, apenas siga o meu comando, as minhas instruções, just follow my lead, e você não ficará perdido. And you will not get lost. Então, ó, apenas siga o meu comando, as minhas instruções, e você não ficará perdido, você não se perderá. Se perderá? Ficou estranho isso, né? Mas você entendeu. Acho que é isso mesmo. Então, ó, just follow my lead, ó. Segue o que eu tô falando, siga o meu comando. Então aqui a gente tá meio que imaginando que eles estão, sei lá, meio que dançando de repente, e ele tá pedindo para ela follow my lead, né? Então se entregue a essa dança, a esse romance e apenas siga os meus passos e o que eu falar para você fazer, enfim. Vai, tipo assim, vem comigo que eu tenho um plano, sabe? Então, olha só, ele fala então, vai repetindo comigo, essa primeira parte, ó. I found a love for me, I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. E aí, ele vai para a segunda parte dessa primeira parte, e ele fala, well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Então ele fala, bem, eu encontrei uma garota bonita e doce, meiga. Então ele está caracterizando ela, beautiful and sweet. Aqui a gente tem efeito cotonete de novo, né? Ó, found. Então ele fala, well, I found a girl, found a. Percebe essa connection, essa conexão? Então ele fala que essa garota ela é bonita e doce. Oh, eu nunca soube que você era a pessoa esperando por mim. Sabe essa ideia de, tipo assim, tem a cara metade, tem a pessoa que tá esperando por você, enfim. Então ele falou, cara, eu nunca imaginei. Quer dizer, aqui dá a entender que eles meio que já se conheciam antes, né? Então ele falou, cara, eu nunca soube, sabe? Eu nunca percebi, eu nunca soube que você era a pessoa pra minha vida. Como é que eu não percebi isso antes? Então ele fala, eu encontrei, né, que a gente já viu, beautiful and sweet. Então essa ideia de sweet é tipo assim, uma pessoa meiga, fofa,
sabe assim? Sei lá, amigável, sabe? Uma pessoa doce, vamos botar assim, doce. Então eu posso falar assim, olha, eu acho que ela é muito meiga. Eu acho que ela é muito meiga. I think. Então a gente pode falar, I think she's really sweet. Oh, I think she's really sweet. Então, é minha opinião. Eu acho que ela é bem, enfatizando, eu acho que ela é realmente muito doce, muito meiga. Então, bem, eu encontrei uma garota, I found a girl beautiful and sweet. E ele fala, oh, I never knew you were the someone waiting for me. Então, ele fala, eu nunca o quê? Esse knew aqui vem do verbo to know, que é a ideia de saber. Por que ele está usando knew? Porque é o passado. Então, o passado de to know é knew. Observa a pronúncia disso daqui. Muita gente fica confuso. A pronúncia é como se você estivesse falando assim, ó. Knew. É como se fosse um U longo, assim, ó. Knew. Percebe? Inclusive, a pronúncia disso daqui, ó, é a mesma pronúncia de novo em inglês. Contrário de old, new and old, eles têm a mesma pronúncia, apesar da escrita ser diferente, ó. E o significado ser diferente também. Então a gente fala new. Gabi, esse K aqui, não pronuncia, ó. Isso aqui é no, isso aqui é new. No, new, percebe? Então, eu nunca soube que você era. Como é que a gente pode usar então essa ideia de soube, eu soube, enfim, no passado? Eu posso falar assim, olha, ela sabia, passado, ela sabia que algo estava errado. Então, eu posso falar assim, ó, she knew something was wrong. Cara, ela sabia, viu? Ela suspeitava, ela sabia que algo estava errado. So, I never knew, eu nunca soube. O quê? Que você era, you were, I never knew, you were the someone. Que você era o alguém, a pessoa, o quê? Waiting for me. E essa ideia de waiting aqui, vem de to wait, que é o quê? Esperar. Por que aqui está falando waiting? Aqui está waiting, porque esse waiting é a ideia de esperando. Então, lembra lá, esse ing aqui, ó, ele tem esse poder aqui desse ando, né? Então, só para poder destacar isso aqui para você. Então, eu nunca soube que você era o alguém esperando por mim. Então, esse wait, eu posso falar assim para você, olha, espere aqui por mim. Wait here for me. Eu volto já, eu volto em 1 minuto. I'll be back in a minute. Então, olha como a gente pode dar vida para ele, né? Posso falar assim, ó, espere aqui por mim. Wait here for me. I'll be back in a minute. Então, quer dizer, eu volto em 1 minuto. O que eu quero que você observe aqui, ó? Esperar, wait. Aqui não está sendo waiting, porque não é esperando, né? Então, esperar. Esperar por mim vai ser, então, ó, for me. Então, ó, esperar, wait, por mim, for me. Por isso que ele fala esperando por mim, waiting for me. Então, se eu quero falar, por exemplo, para você assim, olha, eu estou esperando por você, você me liga. Você fala, Gabi, where are you? Eu falo, eu tô aqui, esperando por você. Então, eu posso falar, I'm waiting for you. Então, é isso que eu quero que você observe, ó. Esperar por alguém em inglês, então, ó, esperando por você, waiting for you. Pegou então essa estrutura? Então, ó, I never knew you were the someone waiting for me. Então, vamos lá, mais uma vez essa segunda parte, então, ó. Well, I found a girl beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai para a segunda parte, a segunda estrofe, antes do refrão. 'Cause we were just kids when we fell in love. Que ele fala, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Então ele fala,
Porque nós éramos apenas crianças quando nós nos apaixonamos, não sabendo o que isso era, tipo esse sentimento. Eu não vou desistir de você desta vez. Então, olha só, uma dica de pronúncia aqui. Quando ele fala esse 'cause, primeiro que essa palavra aqui, ó, vem do quê? Do because. Eu já falei isso pra vocês 50 milhões de vezes, né? Em outros episódios, em outros conteúdos, enfim. Então, esse 'cause é o because. Muito comum eles colocarem essa abreviação. A pronúncia é como se a gente estivesse falando assim, ó. Vou facilitar, vou descomplicar a pronúncia. Imagina que você está falando isso aqui, ó. 'Cause. Então, é como se estivesse pronunciando isso aqui. 'Cause, ok? Então, ele fala, porque nós éramos apenas esse were, nós éramos, né? Então, tá no passado, também muita gente fica confuso com a pronúncia. Imagina aqui, ó, que a gente tá falando assim. Were. Quer ver? Ó, vê se descomplica para você a pronúncia assim, ó. Were, 'cause we were just kids when we fell in love. Então, were. E quando ele fala esse fell com when, ele tá aplicando o efeito cotonete aqui também, ó. Por isso que ele fala, we fell in, when. Fica uma coisa meio assim, ó, when. Ao invés dele falar, 'cause we fell in, então ele fala fell in love. 'Cause we were just kids when we fell in love. Isso dá muito dinamismo para a pronúncia, para a leitura e limpa seu listening também. Então aqui também tem efeito cotonete. Então esse fell in love vem de onde? Do to fall in love, que é a ideia de se apaixonar. Gabi, por que é fell? Por que tá com E aqui? É o passado. Então, to fall in love. E o passado é to fell in love. Percebe? Então, to fall in love, passado to fell in love. Então, quando nós nos apaixonamos no passado. E aí eu posso falar, por exemplo, que ele se apaixonou pela Ivone. Então, eu posso falar assim, ó. He fell in love with Ivone. Então, ele se apaixonou no passado pela Ivone. Observe uma coisa. Ele se apaixonou pela Ivone. Aham. Gabi, with não é com? É. Só que você não pode ficar só olhando assim, porque vai depender da construção da frase. Então, olha só. Quando eu quiser falar, por exemplo, que, vamos supor, o meu vizinho se apaixonou pela minha cunhada. Então, eu posso falar assim. My neighbor fell in love with my sister-in-law. Então, observa que, para eu falar se apaixonou por fulano de tal, ó, fell in love with. Tatue isso em seu coração, tá? Ó, fell in love with. Então, 'cause we were just kids when we fell in love. E ele fala não sabendo o que isso era. Então, not knowing, ó, esse knowing vem do to know, lembra que a gente já explorou? Que é a ideia de saber. Então, não sabendo o que isso era. Sei lá, esse sentimento, esse feeling, né? Então, a gente se apaixonou quando era criança, só que a gente não sabia, a gente não estava sabendo o que isso era, que aquilo ali era paixão. A gente não sabia que a gente estava in love. E aqui, ó, pronúncia, temos um outro efeito cotonete aqui também que a gente pode aplicar, porque quando ele vai falar esse what it, ele fala what it. Então surge até um som de R. Not knowing what it was. Not knowing what it was. E aí ele fala, I will not give you up this time. O que eu quero que você observe aqui, ó? Ele fala então, eu não irei, eu não vou. Então essa estrutura aqui indica o que pra gente? Futuro, né? Eu não vou fazer o quê? Desistir de você. Então essa ideia de to give someone up é desistir de alguém, no sentido tipo de término, por exemplo, de término de um relacionamento. Então, eu não vou desistir de você dessa vez. Quer dizer, essa música, gente, faz total sentido, o enredo dela
I'm thirsty. Por quê? Porque tem música que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, mas aqui tem uma historinha. Ele não falou ali, tipo, que a gente era criança quando a gente se apaixonou e a gente não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, quer dizer, ele falou, agora, dessa vez que a gente está se reencontrando na vida, sei lá, now we are adults, somos adultos, eu não vou desistir de você dessa vez, tá vendo? Então, por exemplo, usando essa ideia de desistir de alguém, eu posso virar para uma amiga minha, que eu tô vendo ali que tá num relacionamento que ela não tá feliz, e eu posso perguntar para ela assim, cara, por que você não desiste dele? Então a gente pode falar, why don't you give him up? Olha como a gente pode usar essa ideia de give someone up. Então quer dizer, por que você não desiste dele, cara? Acho que não tá dando muito certo isso. Então, why don't you give him up? Então, ó, desistir dele. Então, esse him aqui, ó, é o dele aqui na frase, né? Não é, ó, desistir de alguém, o alguém não fica no meio, ó. Desistir de você, give you up. Desistir dele, give him up. Percebe aqui o padrão? Então, eu não vou desistir de você dessa vez. Então, essa ideia do this time é desta vez. Também, ó, expressão altamente desta vez, né? Dessa vez, enfim. Altamente útil. Eu posso, por exemplo, virar e falar, olha, dessa vez eu quero tomar a decisão. Sempre as outras pessoas que tomam a decisão por mim. Ó, this time I wanna make the decision. Então, dessa vez eu que quero tomar a decisão. Então, dessa vez, this time. I will not give you up this time. Eu não vou desistir de você dessa vez. This time, I want to make the decision. Desta vez, eu quero tomar a decisão. Então, essa partezinha de novo, ó. Cause we were just kids when we fell in love. Cause we were just kids when we fell in love. Not knowing what it was. I will not give you up this time. Eu não vou desistir de você dessa vez. E aí, antes dele entrar no refrão, ele fala, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Então ele fala, mas, querida, ó o darling de novo aqui, ó. Mas querida, apenas me beije lentamente. Então, me beije de forma lenta. Seu coração é tudo o que eu tenho. E nos seus olhos, você está segurando o meu. Tipo, sei lá, segurando o meu coração, de repente. Então, você me tem nas mãos, algo desse tipo. Aí aqui é a minha interpretação, mas vamos focar aqui no vocabulário. Aqui, quando ele fala esse mas, querida, a gente vai ter outro fenômeno de efeito cotonete aqui, tá? Outro padrão de efeito cotonete. Quando ele fala esse but, darling, ele não tá explodindo o T. Então fica uma coisa mais ou menos assim, ó. But, darling. Ele só segura o T, ó. But, mas não explode. Então fica, but darling. But darling, but darling, but darling. But darling, just kiss me slow. Então essa ideia de slow é a ideia de lento. Lento, lentamente. Então, eu posso falar, por exemplo, assim, nossa, você tá dirigindo muito devagar. Devagar também, né? Acho que devagar até que fica melhor. Me beije devagar, enfim. Então, eu posso falar assim, ó. You're driving too slow. Come on, a gente não vai chegar lá nunca. Então, você tá dirigindo devagar demais. Então, mas querida, apenas me beije devagar. Just kiss me slow. Eu quero que este momento fique assim para sempre, sabe assim? E ele fala, o seu coração, your heart, é tudo que eu tenho. Is all I own. Então esse own, essa palavra estranha aqui, vem do verbo to own, que é a ideia de ter, possuir, ser dono, tipo de algo. Enfim, de algo. Eu posso falar, por exemplo, que ele possui muitas terras, tipo fazendas, terrenos, enfim. Então eu posso falar que he owns a lot of land. Então, ele possui, ele é dono de muita terra, de muitas terras, sabe? So, he's rich, he's a millionaire. Ele é rico. Então,
seu coração é tudo que eu possuo. Então, tipo assim, cara, eu tô completamente apaixonado por você e seu coração, você é tudo pra mim, é isso aí. Então, your heart is all I own. And in your eyes, e nos seus olhos, inclusive a gente já viu a pronúncia dessa palavra eyes aqui também várias vezes, né? Em outros episódios do Pediu Tocou, em outras músicas. É como se tivesse um som de Z aqui, ó, eyes. And in your eyes, you're holding mine. Então, e nos seus olhos você está segurando o meu, tipo, o meu coração. Então, to hold é a ideia de segurar. Eu posso falar, por exemplo, no dia a dia, ele estava segurando o bebê nos braços dele. Então, he was holding the baby in his arms. Percebe, ó? Ele estava segurando o bebê. Então, tá vendo como é útil essa palavra, a ideia de hold? Aquele usou no sentido romântico, né? Segurando o meu coração no sentido figurado. Mas a gente pode usar esse hold para valer no dia a dia, super útil. Então, a ideia de segurar alguma coisa. No caso aqui, o bebê nos braços. Então, ele não pôde me ajudar because he was holding the baby. He was holding our baby. Ele estava segurando o nosso bebê in his arms. Então, nos braços dele. Então, e no seu coração... Não, e nos seus olhos você está segurando o meu, tipo, o meu coração. Então, essa partezinha de novo. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. E aí, finalmente, ele vai entrar no refrão. E ele fala, baby, I'm dancing in the dark. Aqui a gente vai mudando de tom, né? Porque eu não consigo um tom, eu vou pôr outro tom para ver se fica menos pior. Então ele fala, baby, eu estou dançando no escuro. With you between my arms. Com você entre os meus braços. Barefoot on the grass. Descalços na grama. Listening to our favorite song. Então ele fala, baby, querida, né? Outra forma de falar darling, né? Então, baby, eu estou, I'm dancing, dançando no escuro. In the dark. Tranquilo, né? Baby, I'm dancing in the dark. Com você, with you, between my arms. Esse between é uma palavra extremamente útil, que é a ideia de entre. Tipo, entre uma coisa e outra. Sabe? Então, between my arms. Então, eu tô dançando com você entre os meus braços. Então, você tá aqui entre os meus braços e a gente tá dançando junto, né? Abraçado. Então, eu posso virar e falar assim, por exemplo, ó, principalmente a gente que aprende inglês como uma segunda língua, ou a gente speak English as a second language, né? Fala inglês como uma segunda língua, essa palavra é bem útil. Eu posso perguntar, por exemplo, assim, qual que é a diferença entre essas duas palavras? What's the difference between these two words, por exemplo? Então, ó, qual que é a diferença entre essas duas palavras? What's the difference? Qual é a diferença entre estas duas palavras? Ou, sei lá, qual que é a diferença entre esses dois telefones? What's the difference between these two phones? E assim por diante. Então, com você entre os meus braços. With you between my arms, arms. Braços. E como que a gente tá? Então, eu tô dançando com você. Você tá onde? Entre os meus braços. E aí a gente tá como? A gente tá barefoot on the grass. Barefoot é a ideia de descalço. Então, a gente tá sem sapato, tá descalço na grama. Eu posso falar, por exemplo, que ele estava descalço. He was barefoot. He was barefoot. Palavra bonitinha essa, né? Barefoot. Então, barefoot on the grass. Quando ele vai pronunciar a palavra grama, ele fala inglês britânico. Então, ele fala uma coisa meio que grass, sabe? Assim, meio que aberta, assim. Barefoot on the grass. Acho que ele fala assim, barefoot on the grass. No inglês americano, a gente fala grass. Tipo um é grass. Posso falar, por exemplo, vamos supor que estava chovendo. E aí, Todinho, meu cachorro, ele quer ir lá pra fora pra fazer as necessidades dele lá na grama. E falou assim, não pode ir pra grama porque a grama ainda está molhada. Então, a gente pode falar the grass é grama, tá? Eu posso falar assim, ó, the grass is still wet. Então, a grama ainda está molhada. Então, descalços na grama. E o que a gente está fazendo? A gente está o quê, ó? Listening to our favorite song. Então, a gente está ouvindo a nossa música favorita.
listening to our favorite song. Então, olha só, ele tá imaginando, construindo uma cena, né? Uma coisa interessante aqui é essa ideia de, ouvindo nossa música favorita. Então, a gente vai usar a ideia de listen com to. Eu posso falar, por exemplo, assim, olha, me escuta. Listen to me. Percebe, Me escuta. Hey, listen to me. Listen to me. Escuta essa música. Listen to this song. Escute seu coração. Listen to your heart. Tá uma música, né? Listen to your heart. Enfim, não consigo lembrar ela agora não, mas é tipo isso. Então, observa, listen to. Esse to aqui vai estar acompanhando o listen. Então, escutando nossa música favorita. Então, essa parte de novo, e a gente vai para a última parte que a gente vai explorar nesse episódio, que é a última parte do refrão. Então, aqui, Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. E aí, a segunda e última parte do refrão, ele fala, When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Quando você disse, when you said, que você estava, tipo, uma bagunça, que você estava só o bagaço da laranja, que você estava toda zoada, tipo de bagunçada, desarrumada, eu sussurrei baixinho, mas você ouviu. Bebê, você está perfeita hoje à noite. Então ele tá tipo assim, sem defeitos, você está maravilhosa. Então ele fala, quando você disse, então esse said vem do to say. O que é to say? To say é a ideia de dizer, falar. Por que aqui ficou said? Porque é o passado. To say, said. Então, quando você disse que você estava, né, uma bagunça, enfim. Então, eu posso falar, por exemplo, que ele disse que ele estava indo embora, que ele estava partindo. Então, he said that he was leaving. Oh, he said that he was leaving. Deixa eu botar aqui bonitinho, que senão tem um pouco de toque. He said that he was leaving. Então, quer dizer, ele disse que ele estava indo embora. Então, ele não ia poder esperar. Porque ele disse que ele estava indo embora, ele estava partindo. Então, said é o passado de dizer. Ele disse, he said. Quando você disse que você estava, então, muito feia, que você estava bagunçada, você estava zoada, zoneada, então, to look a mess é essa ideia de, tipo assim, de, estar desarrumado, feio, bagunçado. E a gente pode usar isso tanto para pessoas como para lugares também, tá? Então, por exemplo, eu posso falar assim, eu chego em casa, eu abro a porta de casa e falo, gente, tá uma zona isso daqui. Essa casa, this house looks a mess. Oh my gosh. Essa casa tá tipo assim, parecendo assim, tá toda zoneada. Looks a mess. Então, tipo, tá parecendo uma bagunça só. Quando você disse, então, que você estava, tipo, zoada, feia, enfim, qual foi a minha atitude? When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. Então, to whisper é a ideia de sussurrar. E aqui ele falou whispered com ED no final porque é o passado. Então, sussurrar. Então, aqui a gente tem to whisper e o passado é whispered. Ele é regular, é só botar o ED no final. Faltou um Rzinho aqui, né? Sussurrar. Então, whispered. Então, I whispered underneath my breath. Então, essa ideia de underneath my breath é tipo assim, tá enfatizando. Eu sussurrei bem baixinho. Então, é uma boa combinação. Whisper com underneath my breath, tá? Uma expressão, enfim. Então, eu posso falar assim, que eu não consegui ouvir. I couldn't hear o que eles estavam falando, what they were saying, because they were whispering. Então, eu não consegui ouvir o que eles estavam falando porque eles estavam sussurrando. Eles estavam falando bem baixinho. Então, to whisper, sussurrar. Então, quando você diz, oh my gosh, I look a mess, né? Ela falando, por exemplo, nossa, eu tô muito feia, I look a mess. O que ele fez? I whispered. Eu sussurrei bem baixinho, mas
que aconteceu? But you heard it. To hear é a ideia de ouvir. E esse heard é o passado. Então, o passado dele. Então, mas você ouviu. Tipo, isso que eu falei. Você ouviu, você escutou isso que eu falei. But you heard it. Então, esse to hear, eu posso falar assim, oi, não tô conseguindo te ouvir muito bem. Eu não consigo te ouvir bem, tipo numa ligação, on the phone. Então, eu posso falar assim, ó. I can't hear you. Ou I can't hear very well. I can't hear very well. Muito útil, tá? Esse hear aqui também. Oh, and by the way, a pronúncia desse hear, também já falei com ele desse aqui outras vezes com vocês. A pronúncia dele é a mesma coisa de here, de aqui. Olha que interessante. Então, tá lá no telefone falando com alguém que fala assim, oi, não consigo te escutar bem. I can't hear very well. I can't hear you very well. Então, isso aqui é muito útil para você ter na ponta da língua se você quer ser fluente em inglês. But you heard it. Mas você ouviu. E o que foi que ele falou? Última frase. Darling, you look perfect tonight. Então, querida, você está perfeita. Você parece perfeita hoje à noite. Tonight. You look perfect. You don't look a mess. Então, tipo, a ideia é tipo assim, você não tá um bagaço da laranja, você não tá zoada, feia, não. You don't look a mess. You look perfect tonight. Então, você está perfeita hoje à noite, maravilhosa, linda. Por isso que até o nome da música deve ser Perfect, né? Por conta dessa última frase do refrão, enfim. Tudo bem? Então, entendeu esse vocabulário aqui? Vamos colocar a mão na massa então. Vamos fazer uma revisão geral e agora é hora de você colocar em prática. Vamos cantando comigo. A gente vai cantar meio que falando, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. I found a love for me. Vai fazendo junto comigo. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Uma salva de palmas para você que ficou até o final dessa prática. Isso diz muito sobre você e muito sobre a sua personalidade. Significa que você está de fato comprometido com seus resultados, com a sua fluência em inglês. E quero dizer que isso é um excelente sinal. Isso é um sinal que você sim vai chegar lá, principalmente se você continuar tendo contato com esses tipos de materiais dinâmicos, práticos, envolventes, atraentes e modernos, onde a gente consegue trabalhar tudo isso aqui que a gente falou, ó, que eu mostrei para vocês lá no início, vocabulário, estrutura, frase. Você consegue perceber o tanto de coisa que a gente viu aqui nesses minutos dessa aula? Quero que você agora compartilhe comigo aqui nos comentários abaixo se ficou mais fácil de entender agora essa música, se você conseguiu entender o sentido. Quero saber se você aprendeu vocabulários novos. Então, conta pra mim como foi a sua experiência. Me dê detalhes, sabe assim? Até pra eu poder saber se eu mudo o ritmo, se eu posso incrementar mais, se eu posso colocar ainda mais partes das músicas. Então, é muito legal esse diálogo pra eu poder receber esse feedback de vocês e melhorar o conteúdo cada vez mais, para que você possa ter resultados ainda mais incríveis e transformadores no seu inglês e na sua vida, ok? Então, é isso por hoje. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da música para você poder assistir o clipe completo e você poder praticar. Então, você pode colocar de novo a explicação,
Assista essa aula quantas vezes você quiser e se você aproveitou, se você acha que valeu a pena esse momento que você investiu aqui comigo e passar esse tempo comigo, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também estudam inglês e vamos apresentar essa forma descomplicada, eficiente e moderna de se estudar inglês, praticar e se tornar fluente. So that's it for today. I hope you have a wonderful day and I'll see you next video. Bye bye!